O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau, sacudiu o homem com violência, deu um grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caros irmãos e irmãs, com alegria nos encontramos neste final de dia aqui na casa da Mãe para rendermos graças e darmos graças a Deus por estarmos unidos como famílias ou como família de Deus. E mais ainda nesse dia todo particular e especial em que a nossa cidade de Belém celebra os seus 400 anos. De um modo ou de outro, todos nós fazemos parte da história e da vida desta cidade. Esta cidade é para nós a casa, é casa nossa. E cada um, e seguramente quem aqui nasceu, cresceu, realizou a própria vida e está realizando, tem aquele sentimento até de orgulho no coração para dizer: minha casa. Mas também quem de passagem, por razões de trabalhos ou outras, que experimenta a convivência diária desta cidade, começa a sentir também esse gosto, este sentimento: é minha casa. Belém, casa do pão, casa da fraternidade, do amor, da bondade. Quando nós pensamos esta Belém nas diversas realizações ou diversos momentos da vida, e em particular do Círio de Nazaré, nós vemos o que significa ser esta casa do pão, casa de fraternidade, casa do amor, casa da acolhida e assim por diante. Lógico que não é só aquele período. Esta casa do amor, esta casa da acolhida, da bondade, da generosidade, é uma realidade que deve acontecer a cada dia, todos os dias durante o ano. E o Senhor nos proporciona ocasiões e momentos para vivermos esta realidade. Cuidemos desta Belém, cuidemos desta casa que é casa nossa, casa de todos nós. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje então nos convida a uma realidade
muito particular e especial. De um lado, temos uma mulher que suplica, se coloca diante de Deus, faz a sua prece, mas uma prece confiante. Uma prece justamente que vem acolhida. Mas é uma prece empenhativa. Aquilo que tu me deres não será meu, vai ser teu. A belíssima prece de Ana. O modelo de oração para todo o bom cristão, para todo homem e mulher de Deus. E no Evangelho de hoje, ali nós encontramos Jesus no início da sua vida ministerial. Depois das festas do Natal, do batismo de Jesus, onde tivemos no Evangelho a primeira indicação de Jesus, o primeiro ato de Jesus inaugurando a sua vida pastoral, a sua vida apostólica. Escolheu os primeiros discípulos, chamou. E fez um anúncio todo particular. O reino de Deus está próximo, ou já está entre vós. E deixou um convite. Qual é o convite? Convertei-vos e crede no Evangelho. O início. E hoje nós encontramos Jesus então no ambiente da sinagoga. E no ambiente da sinagoga, ali se apresentou como quem tem autoridade. Algo desafiador. Mas o Evangelho de São Marcos nos coloca próprio diante desta realidade desafiadora. É um Evangelho, logicamente, endereçado aos catecúmenos. Quem são os catecúmenos aqui? Não vamos confundir com o neocatecumenato. Também eles participam, né? Os catecúmenos, a todos os batizados, aqueles que já receberam o primeiro anúncio. E precisam, então, aprofundar a própria fé, o próprio conhecimento de Cristo Jesus. E essa, então, é a indicação que nos dá o evangelista São Marcos. E aí é colocado como ponto de partida o primeiro milagre da atividade apostólica de Jesus. A cura daquele endemoniado. É um choque frontal entre a autoridade da palavra, e aí a palavra de Deus em Jesus, e as forças das trevas, as forças do mal. É Jesus, naquele choque frontal, sai vitorioso. E para o espanto de todos, fica aquela pergunta: quem é este? Portanto, no Evangelho de São Marcos, duas perguntas fundamentais. A primeira é: quem é Jesus? Então, a proposição do evangelista São Marcos é aquela de fazer descobrir quem é Jesus, o significado da pessoa de Jesus. E a segunda pergunta: quem é o discípulo de Jesus? Duas perguntas fundamentais. Quem é Jesus? Quem é o discípulo de Jesus?
Jesus vem apresentado como a autoridade, tem autoridade, age com autoridade, vive com autoridade, comanda com autoridade, ele tem autoridade. E aí que nasce a pergunta: quem é? Aos ouvintes de Jesus, as pessoas presentes na sinagoga, ficou o espanto. As pessoas se chocaram com aquela realidade, com aquilo que Jesus tinha feito. Era difícil para as pessoas, como é difícil em todos os tempos, em todos os momentos, também para nós. Os contemporâneos de Jesus, quando falavam de autoridade e queriam falar com autoridade, eles procuravam se espelhar em algum personagem famoso. Então, aqueles que trabalhavam na sinagoga, os sacerdotes, os levitas e etc., os mestres da lei, eram autoridades e se apresentavam com a autoridade. Para eles, a autoridade era aquela, a autoridade da lei, a autoridade de Moisés, a autoridade dos profetas ou dos patriarcas, etc. Vinha sempre uma autoridade vinculada a alguém. Jesus não vinculou a sua autoridade a ninguém, a não ser aquela de Deus, que ele tinha recebido. A autoridade do Pai, mas ninguém. Aos interlocutores de Jesus, era difícil essa realidade. Como é difícil também, muitas vezes, para nós, a autoridade. Nós, muitas vezes, nos apresentamos com a autoridade. Com qual autoridade? O pai de família, muito comumente, diz: eu sou teu pai, sou a autoridade, me respeita, me escuta. A mãe também, eu sou tua mãe, é a autoridade. E ninguém discute a autoridade do pai, ninguém discute a autoridade da mãe. Mas, às vezes, entre os irmãos, que coisa acontece? Eu sou teu irmão, ou sou tua irmã, sou mais velho, ou sou mais velha. O querer se constituir autoridade sobre o menor ou a menor. Sou autoridade. Portanto, atento, me respeita. Não sai da linha, seja o comando da autoridade. Quando às vezes o estudante quer demonstrar autoridade no seu trabalho, ele se refaz a quem? Aos grandes mestres da ciência, os doutores e etc, né? Porque aquele disse isso, aquele fez aquela descoberta, aquele apresentou essa nova lei, etc. Ou seja, coloca também o seu grau de conhecimento sob a autoridade de um cientista, de um político, ou de alguém do campo da medicina, ou de alguém do campo do direito, e assim por diante. Se procura sempre colocar uma autoridade. Mas, meus irmãos, fica uma questão: e a autoridade do cristão? A autoridade do batizado? Qual é a autoridade do cristão? O cristão tem uma autoridade? Sim ou não?
Qual é a autoridade do cristão? O cristão pode falar com autoridade? O cristão pode ensinar com autoridade? O cristão pode fazer alguma coisa com autoridade? Seguramente pode. Seguramente pode. Mas precisa atenção. A autoridade do cristão não é outra senão aquela de Cristo Jesus. Se não é aquela de Cristo Jesus, não tem valor a autoridade do cristão. Ou seja, se alguém fala, se alguém ensina, deve falar e ensinar em nome de Cristo. Se não fala, se não ensina em nome de Cristo, é conversa fiada. Isso vale para todos os batizados, a vocês como leigos, a mim como sacerdote, a quem quer que seja. A autoridade do cristão está centrada na força da palavra que o move a anunciar a boa nova, que o move para realizar uma obra de bem, de caridade, de misericórdia. Nós estamos no período, no jubileu da misericórdia, portanto, as obras de misericórdia estão aí diante de nós e somos convidados a colocá-la em prática. Mas, sempre ali, é Cristo. Não é a minha autoridade do Padre. Não é a minha palavra do Padre. Pode-se ter o respeito, o reconhecimento, tudo bem. Mas, para ter um valor, só a partir da palavra e da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Então, aí nós podemos encontrar o sentido daquela segunda pergunta: quem é o discípulo de Jesus? Aquela primeira pergunta deve ser muito clara para nós. Quem é Jesus? É a palavra do Pai revelada para nós, que tem autoridade. Aquela palavra que renova, aquela palavra que transforma, aquela palavra que recria. Está ali. Aquela palavra que dá um comando e as coisas se colocam em ordem. Aí a atitude de Jesus diante daquele homem paralisado diante da força do mal o liberta. E o cristão é, então, aquele que, acolhendo a palavra de Jesus, seguindo os caminhos de Jesus, se faz missionário, leva a palavra, anuncia a palavra, faz ver então o reino de Deus que é presente na sua vida e faz o reino de Deus acontecer na vida dos irmãos e irmãs, que faz o reino de Deus acontecer na vida da comunidade. Esse é o cristão, o discípulo. Porém, a cada dia que se passa, nos damos conta que não é suficiente aquilo que temos, aquilo que conhecemos. Nós precisamos a cada dia, então, aprofundar o nosso conhecimento sobre aquela primeira pergunta: quem é Jesus? Porque nós precisamos sair daquela obscuridade da vida, daquelas tênebras que nos cercam às vezes, as situações de tantos males que acontecem ao nosso redor.
nós precisamos sair de tudo isso por uma única estrada. A estrada do amadurecimento, da fé, que nos conduz à luz que é Jesus. Deixando então que Ele ilumine a nossa vida, ilumine o nosso coração, o nosso ser. É importante, como diz o Salmo, que Ele seja a luz da nossa vida e a lâmpada dos nossos passos. Com serenidade, sabendo usar sim daquela que é a humildade. Que o nosso operar, o nosso agir, não seja nunca para a nossa vaidade. Jesus não agiu pela vaidade, não buscou a vaidade. O discípulo de Jesus é aquele que não busca a sua glória, não busca a sua vaidade. A autoridade do discípulo é o serviço. E se não é o serviço, não serve, porque conduz à vaidade, faz perder o sentido das coisas. Então precisamos estar sempre atentos. E aí, por que não renovar na nossa vida aquela oração de Ana? Colocar diante do Senhor a nossa intenção, pedindo ao Senhor aquilo do qual nós temos necessidade, que seja realmente eliminada a nossa esterilidade. E pedindo também ao Senhor que nos ajude a realizar e a colocar diante de Deus, diante dos irmãos, os frutos da nossa vida, para que todos possam realmente ver a glória de Deus que se manifesta em nós e que pode manifestar-se nesta nossa casa comum, nesta nossa Belém. Que a graça de Deus, que o amor de Deus, então, nos acompanhe, nos ajude e nos sustente sempre. Amém. Amém.